Na nossa sociedade, ser humilde muitas vezes significa ser bobo. Mas será que isto é verdade? O que Deus pensa a respeito disso? Então hoje, na nossa reflexão, nós vamos falar a diferença entre a pessoa orgulhosa versus a pessoa humilde. E a gente vai basear a nossa conversa na Bíblia. E eu vou começar fazendo 3 perguntas para você. A primeira delas: você já fez algo que você sente orgulho? A segunda: você se orgulha de quem você é? E a resposta pode ser sim ou não. E a terceira: você tem alguma habilidade especial, algo que só você sabe fazer de um modo que ninguém mais sabe? Baseado nessas 3 perguntas, a gente vai desenvolver o nosso raciocínio. E a gente vai fazer a primeira leitura bíblica que está lá em Mateus. Lê pra gente, por favor. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 29. Jesus faz uma proposta pra gente. Tomai sobre vós o meu jugo, a gente já fez um vídeo falando sobre isso, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então Jesus, ele é humilde e ele pede para a gente aprender com ele. E a gente vai fazer agora uma diferenciação entre você avaliar o que você é e você ser orgulhoso pelo que você é. A gente vai pegar o exemplo de Deus na criação. Deus criou o mundo em 6 dias. Durante 5 dias, no final daquele dia da criação, está escrito assim: e viu Deus que era bom. Quer dizer, ele analisou. E no 6º dia diz assim: e viu Deus que era muito bom. Quer dizer, o fato de Deus ter analisado o que ele tinha feito não deixou ele orgulhoso. Então você avaliar na sua vida o que você faz, mostrando uma habilidade, isso não é o problema, dizer eu sou bom em alguma coisa. Você pode dizer que você é bom em alguma coisa sem ser orgulhoso. Então é uma coisa que a gente precisa definir, que muitas vezes a gente para e pensa assim: ah, se eu disser que eu sou bom, eu não sou orgulhoso, eu sou orgulhoso. Não é verdade. Mas a gente vai fazer uma afirmação agora que talvez te choque. Nós vamos afirmar que Deus detesta o orgulhoso. E a gente vai ler isso na Bíblia. Olha como a Bíblia é clara nisso. Lê pra gente, por favor. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Provérbios 16, 5. A palavra de Deus é clara, a Bíblia é clara, dizendo que Deus detesta todo aquele que é orgulhoso e que ele não ficará impune. Então nós devemos deixar o orgulho, porque se eu não deixar, nós vamos entrar nessa categoria de uma pessoa detestada por Deus. Mas continuando, ainda diz que Deus resiste ao soberbo. Olha o texto, resistir, quer dizer, Deus não vai fazer o bem para aquela pessoa porque ele é soberbo. Lê o texto para a gente, por favor. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, fala, desculpa. Tiago 4, 6. Ou seja, olha o finalzinho. Resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então a gente tem que pegar esses detalhes. Eu não posso ser soberbo. Mas existe um conselho de Deus sobre a humildade. A gente vai nele agora. Qual o conselho que Deus me dá sobre a humildade? Lê pra gente, por favor. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Tiago 4, 10. Eu me humilhar perante o Senhor é eu reconhecer que nada do que eu sou, nada do que eu tenho vem de mim. Tudo vem de Deus, tudo vem dele e é para ele. Então eu não sou o que sou porque eu mereço, eu sou o que sou porque Deus deixou eu ser. Então quando eu tenho essa visão que eu preciso me humilhar perante Deus, o final do versículo diz: ele vos exaltará. Ah, então agora que você é exaltado eu vou ficar orgulhoso. Não faz esse ciclo, não é assim que funciona. Eu preciso me humilhar. Mas para isso a gente precisa entender algumas coisas da nossa relação com Deus, que para eu me relacionar com Deus, eu preciso entender que eu sou uma pessoa que eu não mereço nada, que eu não mereço a vida eterna, que eu não sou merecedor de nada, então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fazer o bem para a humanidade toda, que isso não vai me levar perante Deus, do jeito que Deus quer se relacionar comigo, porque Deus quer
que eu me relacione com Ele da forma dele. E para isso eu preciso de humildade. Eu preciso ser humilde. A Simone vai ler mais um texto para a gente. Lê para a gente, por favor. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, 3. Quando diz que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, é porque o soberbo, o orgulhoso, ele não admite que ele precisa de Deus. Ele morre sem admitir que ele precisa de Jesus para ir para o céu. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso entender que se eu quero a vida eterna um dia, eu preciso me humilhar perante o Senhor, perante Deus. Eu preciso convidar Jesus para entrar no meu coração e mudar a minha vida. Eu preciso fazer esse convite. E tudo está ligado no plano de salvação que a gente fala todos os vídeos. Que plano é esse? É o plano de Jesus ter vindo no mundo, ter vivido entre nós, ter ficado 3 anos aproximadamente falando de vida eterna, falando de amor ao próximo, pregando isso que a gente tem que acreditar e prometendo que um dia ele virá nos buscar. Então, depois ele morre, fica 3 dias e 3 noites morto, ressuscita e aí ele vai para junto de Deus e um dia ele vem me buscar e vem te buscar. Mas porque a gente é melhor do que os outros? Não, é porque a gente disse sim para esse sacrifício que ele fez. É só por isso. Você não é melhor, eu não sou melhor, mas nós vamos dizer sim. Então, se você não fez isso ainda, você deve fazer. Você deve fazer uma oração. Oração é falar com Deus, falando: meu Deus, por favor, entra no meu coração, muda a minha vida. Senhor Jesus, muda a minha vida e me dá direito à vida eterna. E você vai ser um filho adotado de Deus. Isso é maravilhoso. É isso, não devemos ser orgulhosos, mesmo que a gente seja bom em alguma coisa, nós devemos ser humildes. É isso mesmo? É isso aí. É isso aí. Gente, agora sim eu vou pedir para você, com todo carinho, que você se inscreva no canal, para você ativar aqui as notificações, verificar se está para todas as pessoas ou personalizadas, para você entrar no nosso canal do Instagram, para você participar com a gente lá, entrar no nosso canal do WhatsApp, Refletindo Nossa Fé também. E aqui ao lado está entrando o vídeo que você vai continuar assistindo. Divulga o material que a gente está mandando, porque é uma coisa que Deus colocou no nosso coração e que está colocando no seu coração também. Obrigado, bom final de semana, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.